Este conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional, da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à 8ª orientação do Programa Vocacional Literatura da SU3 2020. Muito bem, vamos então ao nosso famoso poema de abertura. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio, que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Bom, eu escolhi o Oswald de Andrade para a gente começar o encontro de hoje, não à toa, mas porque o Oswald, além de um grande e importante poeta aí, da história da poesia brasileira, é um dos autores que mais lidam com um aspecto da poesia sobre o qual eu gostaria de falar um pouquinho hoje com vocês, que é a concisão. Bem, o Oswald, ele está para a história da literatura brasileira como um dos seus pilares do período modernista, né? É um dos poetas que refizeram todo o sentido do que se convencionava chamar de poesia brasileira até então, né? Principalmente pelos seus primeiros trabalhos, produzidos ainda ali entre a década de 20 e 30. Se poderia falar muito ainda sobre o Oswald aqui, mas aí seria assunto para muitas e muitas orientações. Vamos em frente. Gente, concisão então. Vamos primeiro ver então o que se considera concisão de maneira geral? Concisão, substantivo feminino, característica ou atributo daquilo ou de quem é conciso, breve, resumido. Foi elogiado pela concisão de seu texto. Muito bem. E concisão em literatura? Bom, para começar a falar de concisão em literatura, então, eu vou pegar antes um conceito de concisão que vem da arquitetura, né? Por conta de duas frases absolutamente comuns, todo mundo já deve ter ouvido isso na vida em algum momento, de um arquiteto americano, que ficou muito famoso, entre outras coisas, né? Por ter dito justamente essas duas frases. O arquiteto se chama Van der Rohe, alguma coisa assim, eu posso estar pronunciando errado. E as frases são: menos é mais e Deus mora nos detalhes. Essas frases são muito famosas porque elas encerram um certo sentido muito comum à obra de arte de forma geral aí, nos períodos moderno e contemporâneo, em que se privilegia muito o que é feito com o mínimo de recursos possíveis e o máximo de expressividade, por outro lado, ao mesmo tempo. Na literatura não é muito diferente disso, né? Quando a gente está falando de concisão em texto literário, a gente está falando da mesma coisa, né? O quanto é importante se dizer muito com muito pouco. E o quanto isso embeleza o texto, né? O quanto esse poder de concisão ou ainda de síntese para o autor literário é fundamental a partir, pelo menos aí, mas isso é uma longa história que demandaria muito mais discussão, do primeiro modernismo para cá, no Brasil. Eu fiquei pensando em maneiras de trazer esse tema à tona, né, que eu acho que vai acrescentar muito aí aos que a gente já viu, e achei que a melhor maneira, ao invés de ficar aqui falando, e traçando aí uma genealogia, né, da concisão na história literária, a gente trabalhar com alguns exemplos de literatura brasileira, né, literatura que, portanto, está mais próxima da gente aí, e tentar perceber, através desses exemplos,
como funciona na prática esse exercício de concisão. Bom, o primeiro exemplo, então, que eu gostaria de dar para vocês é, de novo, do Oswald de Andrade. Esse poema que eu vou mostrar para vocês talvez seja o poema mais conciso já escrito em língua portuguesa. E é um poema sobre o qual Caetano Veloso, num texto muito conhecido, disse ser o melhor poema brasileiro de todos os tempos. Há controvérsias, mas vamos lá. Oswald de Andrade. Amor, humor. Gente, não precisa nem de falar muito sobre esse texto, né? Não é incrível o que o Oswald consegue fazer com duas palavras? Mas vamos a alguns detalhezinhos aí. Primeiro deles, o Oswald faz com que o título, né, seja ao mesmo tempo título e verso do poema. Isso é muito interessante, né? A palavra amor aí ela funciona como titulação e como o primeiro verso do texto ao mesmo tempo. E diante de tudo que já se disse sobre amor na história da literatura, né, talvez o tema mais explorado aí junto com morte e outros processos, né, humanos fundamentais, o Oswald conseguiu resumir a uma única palavra, né? É incrível, né? O poder de concisão aí absoluto do Oswald. Vamos ao segundo texto, então, que eu escolhi pra gente dar uma olhadinha, que é um texto do Leminski. Minha mãe dizia: ferve a água, frita ovo, pinga a pia. E tudo obedecia. Bom, o Leminski é um poeta também bastante conhecido, principalmente depois que teve as suas obras completas reunidas, né, num único volume de poesia, e vendeu pra caramba, assim, foi um fenômeno de vendas, o que é muito raro aqui no Brasil, né, um fenômeno de vendas de poesia no contemporâneo. Já foi comum em outros momentos da história, hoje em dia é bastante incomum. E, enfim, Leminski, como eu ouvi um crítico falar uma vez, é o poeta de todas as idades, de todas as pessoas. É muito, muito importante a sua leitura. O que o Leminski faz aí, então? Ele consegue resumir tudo, né, o que se poderia dizer a respeito da consciência infantil, né, a respeito da importância da mãe, em pouquíssimas palavras e com uma beleza extrema, né? Ele pega ali aspectos cotidianos, voltando aí à frase que iniciou, né, a nossa reflexão aqui, né? Deus mora nos detalhes, né? E a frase anterior também, menos é mais, ele consegue retirar de procedimentos ali cotidianos que qualquer mãe, né, ou a maioria das mães, sei lá, muitas mães pelo menos fazem, algo de extrema beleza, né, extrema beleza. Bom, vamos agora ao segundo exemplo. Esse exemplo é de uma poeta bem menos conhecida do que os que apareceram até aqui agora nesse episódio. No entanto, é uma das minhas poetas preferidas. Não que isso importe muito aqui, mas enfim. É uma poeta pela qual eu nutro uma grande afeição. Com vocês, Euridice Fontella. A um passo do pássaro, respiro. Bom, são tantas coisas para falar sobre Euridice que eu vou tentar ser concisa, já que o tema hoje é concisão. Euridice Fontella é uma poeta que tem aí sempre presentes no seu trabalho uma mistura entre filosofia, já que ela era formada, né, em filosofia, e literatura, enfim, e uma sensibilidade muito aguçada, né, sempre muito à flor da pele. E vejam só que precioso o texto da Euridice Fontella, né? Como ela consegue dar densidade existencial, emocional, né? Como ela consegue dar densidade filosófica, né? Para um poema com tão poucas palavras, né?
a gente sente toda a sensação experimentada pela poeta, né? Diante do mundo, diante da vida. Bom, eu vou pedir licença agora para mostrar para vocês alguns poemas bem curtinhos do vocacionado Elias. O Elias é um vocacionado que já acompanha o programa há um tempo, sempre que pode. Já foi vocacionado do Vocacional Literatura em outras edições e sempre me surpreende muito. E tem um poder de síntese também muito, muito particular que eu gostaria de dividir com vocês aqui, claro que com a autorização do próprio Elias. Sou um poço seco, em que às vezes a poesia deságua. Risos que dançam com a dor, pois a luta já deixara de ser interessante. Gente, apostem na concisão. A gente vai ter uma série de outros encontros aí em que a concisão vai voltar, né, à tona, principalmente quando a gente começar a elaborar um pouco melhor alguns exercícios práticos, né, de escrita a partir de conceitos aí contemporâneos, coisas das quais eu vou falar um pouco mais pra frente. Até porque temos muito tempo, né? Mas tentem não se esquecer aí, na hora em que estiverem escrevendo, a importância de ser conciso, né? Muitas vezes a gente acha que ser só emotivo e deixar que as palavras fluam naturalmente já é o suficiente para se escrever um bom texto, né? Quando na verdade é muito mais instigante, tanto para quem escreve quanto para quem vai ler depois, o exercício de se dizer mais coisas com menos palavras, que afinal de contas é o que a gente está tentando discutir aqui. Gente, por hoje é só então. Continue escrevendo, considerando aí o que a gente discutiu nos 7 encontros anteriores e agora com o acréscimo da ideia aí de concisão, né? Procurem, quando forem escrever, reduzir o máximo o número de palavras, sem perder dentro desse mínimo de palavras o máximo de informação, de discurso, de emoção, daquilo que vocês querem dizer. Mandem os textos, volto a dizer de novo, pelo chat aqui do vídeo, pelo Instagram ou pelo Facebook Carlos André, tá bom? Tá tudo anotado na descrição do vídeo. É isso, boa semana a todos e até o 9º encontro na semana que vem.